O prato de porcelana escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se no chão de mármore da nossa cozinha, com um som que ecoou pela casa vazia como um tiro. Fiquei a olhar para os fragmentos espalhados pelo azulejo branco imaculado, cada pedaço refletindo a luz da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. As minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhava para recolher os cacos. As bordas afiadas cortavam as pontas dos meus dedos, fazendo brotar pequenas gotas de sangue que combinavam com a cor do batom que eu já não me dava ao trabalho de usar. 2 anos e 730 dias acordando numa cama que parecia mais fria do que gelo, apesar dos lençóis italianos caros e do corpo quente que ocasionalmente ocupava o espaço ao meu lado. Sebastian Moretti, meu marido, o homem com quem me casei num turbilhão de paixão e promessas, tinha se tornado um estranho que partilhava a minha morada, mas não a minha vida. Pressionei um guardanapo contra o meu dedo a sangrar, vendo o tecido branco ficar vermelho. A ironia não me escapou. Passei 2 anos a sangrar emocionalmente, mantendo a fachada perfeita da senhora Sebastian Moretti, esposa de um dos homens mais poderosos do submundo da cidade. A mulher que sorria em galas de caridade, que usava vestidos de grife e brincos de diamantes, que nunca reclamava das longas noites que o marido passava a tratar de negócios. A mulher que estava a morrer lentamente por dentro. Senhora Moretti, deixe-me ajudá-la com isso. Rosa, a nossa governanta, apareceu na porta. Os seus olhos gentis, cheios de preocupação, fizeram a minha garganta apertar. Ela estava com a família de Sebastian há décadas. Provavelmente tinha limpo mais do que apenas pratos partidos durante o tempo que passou aqui. Tudo bem, Rosa, eu cuido disso. A minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Eu me tornei especialista em esconder as rachaduras, em fingir que tudo estava bem quando todo o meu mundo parecia ter sido construído sobre uma base de areia, mudando sob os meus pés a cada dia que passava. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça e se retirou, mas não antes de eu perceber a pena em sua expressão. Todos sabiam, os funcionários, a equipe de segurança que me seguia para todo o lado, os associados de Sebastian que me olhavam com uma mistura de respeito e simpatia. Todos sabiam que o grande Sebastian Moretti mal reconhecia a existência da sua esposa, exceto quando as aparências assim o exigiam. Varri os cacos de porcelana para o lixo com mais força do que o necessário. Depois levantei-me e fui até a janela. A cobertura tinha vista para a cidade como uma sala do trono, o que era apropriado, já que Sebastian governava o seu império a partir daqui. Desta altura, as pessoas pareciam formigas, insignificantes e fáceis de esmagar. Perguntei-me se era assim que ele me via agora. Apenas mais uma coisa que ele tinha adquirido. Bonita, mas, em última análise, descartável. O meu telemóvel vibrou na bancada. Uma mensagem da minha amiga Sofia, a única pessoa da minha antiga vida com quem eu tinha conseguido manter contato. Almoço hoje. Estás desaparecida há semanas. Eu estava a evitar todos, a fechar-me ainda mais em mim mesma, à medida que a realidade da minha situação se tornava impossível de ignorar. Mas talvez almoçar fosse uma boa ideia. Talvez a normalidade da Sofia pudesse me lembrar de quem eu era antes de me tornar a invisível senhora Moretti. Eu estava a digitar uma resposta quando ouvi a porta da frente abrir. O meu coração fez aquela coisa traiçoeira que sempre fazia quando Sebastian chegava em casa, saltando para a minha garganta com a esperança patética de que talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje ele olhasse para mim como costumava fazer, com desejo e algo que poderia ser amor. Os seus passos ecoavam pelo hall de mármore, pesados, decididos, imponentes. Tudo em Sebastian Moretti chamava a atenção. Com 1,90 m de altura, ombros que preenchiam perfeitamente os seus fatos feitos à medida, cabelo escuro que se enrolava ligeiramente na nuca e olhos tão azuis que pareciam gelados. Ele era devastador. Eu me apaixonei perdidamente quando nos conhecemos na inauguração de uma galeria, há 3 anos. Quando ele olhou para mim como se eu fosse a única pessoa na sala, como se eu fosse preciosa, necessária e dele. Aquele homem desapareceu em algum lugar entre a nossa noite de núpcias e agora. Ele apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo o fato da noite anterior, o que significava que ele não tinha voltado para casa. A gravata estava solta, a camisa ligeiramente amarrotada, e havia uma mancha de algo que poderia ser batom na gola.
O meu estômago revirou-se. Acordaste cedo, disse ele. A sua voz era aquele tom grave que costumava fazer-me tremer de desejo. Agora, só me deixava cansada. Eu moro aqui, respondi, e imediatamente me arrependi do tom agressivo da minha voz. Tínhamos dominado a arte da distância educada, falando um com o outro como estranhos cordiais, em vez de marido e mulher. Qualquer desvio desse roteiro parecia perigoso, como puxar um fio que poderia desfazer tudo. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente, a única indicação de que ele tinha percebido o meu sarcasmo. Tenho uma reunião daqui a 1 hora. Certifique-se de que o escritório está pronto. Não um bom dia. Não como dormiu, nem mesmo um reconhecimento básico do facto de que ele tinha passado a noite fora. Apenas ordens, como se eu fosse uma funcionária em vez de sua esposa. Claro. Voltei-me para a janela, dispensando-o da mesma forma que ele me dispensava há meses. Senti, mais do que vi, que ele hesitou. Senti o peso do seu olhar nas minhas costas. Por um momento, pensei que ele poderia dizer algo. Poderia preencher o abismo que se abrira entre nós. Mas então os seus passos se afastaram e ouvi a porta do seu escritório fechar com um clique definitivo. Encostei-me na bancada, pressionando as palmas das mãos contra o mármore frio. Era isso. Essa era a minha vida. Uma prisão bonita, uma gaiola dourada, qualquer metáfora bonita que tornasse mais fácil de engolir. Eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Dinheiro, segurança, status e absolutamente nada que importasse. Sem amor, sem parceria, sem futuro que valesse a pena viver. A decisão vinha se formando na minha mente há semanas, cristalizando-se a cada manhã fria, a cada noite vazia, a cada momento em que eu era invisível no meu próprio casamento. Eu estava indo embora. Não hoje, não amanhã, mas em breve. Eu vinha transferindo dinheiro discretamente para uma conta que Sebastian não conhecia, um pouco de cada vez, para que não fosse notado. Eu vinha pesquisando apartamentos em outras cidades, lugares onde o nome Moretti não significava nada, onde eu pudesse recomeçar e lembrar quem Serena Castiano tinha sido antes de se tornar Serena Moretti e se perder completamente. Meu telefone vibrou novamente. Sofia, isso é um sim? Por favor, diga que sim. Estou preocupada com você. Respondi. Sim, as vinhas de olhos numarelos. Precisava de contar a alguém. Precisava de dizer as palavras em voz alta para que se tornassem reais. Assim, não poderia recuar quando o medo tentasse impedir-me. A Sofia iria compreender. Ela tinha sido a única amiga que questionou o meu casamento precipitado com o Sebastian, que perguntou se eu tinha a certeza do que estava a fazer. Na altura, não lhe dei ouvidos, demasiado embriagada pelo amor e pelo poder inebriante de ter sido escolhida por alguém como ele. A manhã passou lentamente. Tomei banho e vesti uma das roupas de marca que enchiam o meu closet. Roupas escolhidas pelo estilista do Sebastian, não por mim. Apliquei maquilhagem com a precisão de uma artista, criando a máscara da esposa perfeita da máfia. Mas, ao estudar o meu reflexo no espelho, mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Para onde tinha ido aquela rapariga? Aquela que ria facilmente, que sonhava em abrir a sua própria galeria de arte, que acreditava no amor. Ela tinha sido sacrificada no altar da ambição e da indisponibilidade emocional de Sebastian Moretti. Às 12h30, peguei na minha bolsa e dirigi-me para o elevador. Marco, um dos homens de Sebastian, endireitou-se de onde estava encostado na parede. Ele estava sempre lá, a minha sombra onipresente. Já é, senhora. Aonde vai? Almoçar com uma amiga. Eu levo-a. Prefiro conduzir. Ultimamente, eu vinha pressionando por mais independência, testando limites, vendo até onde podia ir antes que algo se rompesse. Marco cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Vou seguir-te noutro carro. Claro que sim. Eu nunca estava realmente sozinha. Nunca estava realmente livre. Mas em breve eu estaria. Eu estava a meio caminho do restaurante quando a primeira onda de náusea me atingiu, repentina e avassaladora. Encostei, com as mãos a tremer, enquanto agarrava o volante e respirava fundo. Provavelmente era apenas estresse. Ou talvez fosse a maneira do meu corpo me dizer o que a minha mente já sabia. Eu não podia continuar a viver assim. A náusea passou, deixando-me suada e abalada. Verifiquei a minha maquilhagem no espelho retrovisor, reapliquei o batom com as mãos trêmulas e continuei a conduzir. Atrás de mim, o SUV preto do Marco mantinha a distância,
uma lembrança constante da minha vida bela e sufocante. A Sofia já estava no restaurante quando cheguei, o seu sorriso caloroso vacilando quando viu a minha cara. Serena, meu Deus, pareces exausta. Obrigada, disse secamente, sentando-me na cabine à sua frente. É exatamente o que toda mulher quer ouvir. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Conta-me, o que está a acontecer? E de repente, sentada à frente da minha amiga mais antiga num restaurante onde ninguém sabia ou se importava com quem era Sebastião Moretti, as palavras saíram da minha boca. Vou deixá-lo. Os olhos de Sofia arregalaram-se. A sua chávena de café parou a meio caminho dos seus lábios. O quê? Vais deixar o Sebastião? Dizer isso em voz alta foi ao mesmo tempo assustador e libertador. Como saltar de um penhasco sem saber se havia água ou rochas lá embaixo. Não consigo mais fazer isto, Sophie. Não consigo continuar fingindo que está tudo bem quando estou a morrer por dentro. Ela pousou a chávena com cuidado, a sua expressão mudando de choque para algo mais complicado. Preocupação misturada com o que parecia ser medo. Serena não pode simplesmente deixar o Sebastião Moretti. Ele não é exatamente o tipo de homem que deixa as coisas passarem. Eu sei como ele é. A minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Eu convivi com ele por 2 anos, mas não posso ficar num casamento onde sou invisível, onde não sou nada mais do que um belo acessório que ele usa para aparecer. Ele magoa-te? A voz de Sofia baixou para um sussurro, os seus olhos a percorrerem o restaurante como se os homens de Sebastian pudessem estar a ouvir. E pelo que eu sabia, eles estavam. Não fisicamente, admiti, mas as feridas emocionais pareciam tão reais quanto as físicas. Ele nunca levantou a mão para mim com raiva. Ele apenas está ausente, frio, como se eu não existisse, a menos que ele precise que eu seja a esposa perfeita para os seus parceiros de negócios. Sofia inclinou-se para a frente, a sua voz urgente. Então, talvez pudesses falar com ele. Tenta aconselhamento. Serena, deixar um homem como o Sebastian é perigoso. Sabes do que ele é capaz. Eu sabia. Passei 2 anos a evitar cuidadosamente pensar nos aspectos mais sombrios dos negócios do meu marido. As conversas sussurradas atrás de portas fechadas. Os homens que vinham à nossa casa a horas estranhas e saíam pálidos e abalados. Eu aperfeiçoei a arte de ser deliberadamente cega, de me concentrar nos negócios legítimos, nos restaurantes, nos imóveis, na empresa de importação e ignorar todo o resto. Mas ignorância não era o mesmo que inocência, e fingir não mudava a realidade. Eu tentei falar com ele, disse baixinho. Todas as tentativas esbarram numa parede. Ele não me deixa entrar, não compartilha nada real comigo. É como estar casada com uma estátua. Fria, dura, bonita e completamente sem vida. Quando? Sofia perguntou. Quando planeia partir? Em breve, 1 mês, talvez 2? Ainda estou a fazer os preparativos. Não lhe contei sobre o dinheiro que tinha desviado, nem sobre o apartamento que tinha encontrado em Boston com o meu nome de solteira. Algumas coisas eram mais seguras se mantidas em segredo, mesmo dos amigos. Pedimos o almoço, embora eu não tivesse apetite. A náusea de antes persistia, uma sensação de enjoo que tornava até mesmo o cheiro da comida repugnante. Sofia observou-me empurrar o macarrão pelo prato, sua preocupação aumentando. Estás doente? Estás pálida. É só estresse, assegurei-lhe. Embora uma pequena voz no fundo da minha mente sussurrasse que poderia ser algo mais, afastei esse pensamento. Eu não conseguia lidar com mais nada naquele momento. Conversamos por mais 1 hora. Sofia tentando me convencer a reconsiderar. Eu explicando por que não podia. Quando nos despedimos, eu me sentia mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Mais leve por ter compartilhado meu segredo. Mais pesada com o peso do que eu estava prestes a fazer. Dirigi para casa em um dia. O SUV de Marco, uma presença constante no meu espelho retrovisor. Quando entrei na garagem subterrânea do nosso prédio, ele estava logo atrás de mim com uma expressão indecifrável, segurando a porta do elevador. Senhora Moretti, disse ele enquanto subíamos. Havia algo no seu tom de voz que me fez olhar para ele mais atentamente. Sim, o Sr. Moretti gostaria de vê-la no seu escritório quando chegar a casa. O meu estômago revirou. Ele disse por quê? Não, senhora. As portas do elevador abriram-se no nosso andar e eu caminhei em direção ao escritório de Sebastian com as pernas pesadas como chumbo. Era isso,
De alguma forma, ele sabia. Talvez Sofia tivesse ligado para ele, avisado. Talvez Marco estivesse a ouvir no restaurante. Talvez Sebastian tivesse olhos e ouvidos em todos os lugares. E o meu segredo nunca tivesse sido segredo. Bati na pesada porta de carvalho. Entre! Sebastian estava sentado atrás da sua enorme secretária, iluminado pelas janelas do chão ao teto. Por isso não conseguia ver claramente a sua expressão. Havia outros 2 homens na sala. Dante, o seu braço direito, e alguém que eu não reconhecia. Eles olharam para cima quando entrei, interrompendo abruptamente a conversa. Senhores, disse Sebastian, com a sua voz carregada daquele tom de autoridade que fazia homens com o dobro da sua idade obedecerem sem questionar. Continuaremos isto mais tarde. Dante acenou com a cabeça e fez-me uma ligeira vênia. Ele sempre fora respeitoso, o que eu apreciava, e saiu com o outro homem. A porta fechou-se atrás deles com um clique suave que soou anormalmente alto no silêncio repentino. Sente-se, disse Sebastian. Eu permaneci de pé. Prefiro não sentar-me. Os seus olhos estreitaram-se e vi um lampejo de algo. Surpresa, talvez. Ou irritação. Eu raramente o desafiava, pois aprendi logo no início do nosso casamento que resistir só criava tensão sem levar a nada. Mas algo em mim havia mudado hoje. Talvez fosse ter contado a Sofia os meus planos, tornando-os reais. Talvez fosse apenas o cansaço com toda essa farsa. Serena. O meu nome nos seus lábios ainda tinha o poder de me deixar sem fôlego. Apesar de tudo, sente-se. O que é isso, Sebastian? Almocei com uma amiga. Pelo que sei, isso não é crime. Ele contornou a secretária com aquela graça predatória que me atraiu nele inicialmente. De perto, pude ver as rugas finas ao redor dos olhos, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo, a intensidade daqueles olhos azuis que outrora me olhavam com algo parecido com reverência. Almoçaste com a Sofia Marchelli no Marellos. Chegaste às 12h47 e saíste às 14h15. Quase não comeste e parecias chateada quando saíste. O gelo inundou as minhas veias. Mandaste alguém vigiar-me. Eu tenho sempre alguém a vigiar-te. Ele disse isso como se fosse óbvio, como se a vigilância constante fosse uma parte normal do casamento. És minha mulher, Serena. A tua segurança é da minha responsabilidade. A minha segurança, repeti, com a raiva a substituir o gelo. Ou a tua propriedade. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Cuidado. Ou o quê? As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. 2 anos de ressentimento a encontrar voz. O que vais fazer, Sebastian? Trancar-me no meu quarto? Tirar-me o carro? Oh, espera. Basicamente, já fazes isso com a tua vigilância constante. Deus nos livre que a tua esposa tenha um momento de privacidade ou liberdade. Tens toda a liberdade que precisas, disse ele, a sua voz ficando fria daquele jeito que geralmente fazia as pessoas recuarem. Não te falta nada. Tens acesso ilimitado a dinheiro, às melhores roupas, ao melhor de tudo. Participas de qualquer evento que desejas. Vês os amigos que queres. Nunca te restrinjo, exceto que tu restringes. Dei um passo à frente, esticando o pescoço para olhar para ele. Cada momento da minha vida é monitorado, relatado a ti. Não posso ir a lugar nenhum sem que Marco ou um dos teus outros homens me siga. Não posso tomar uma decisão sem me perguntar se ela terá a tua aprovação. E definitivamente não posso ter uma conversa com o meu marido, porque estás ocupado demais construindo o teu império para lembrar que tens uma esposa. Ele agarrou o meu pulso, não com dor, mas com firmeza suficiente para que eu não pudesse me afastar. Sabias no que te estavas a meter quando disseste sim, Serena. Sabias quem eu era, o que a minha vida implicava. Não finjas que és uma vítima inocente. Pensava que estava a casar com um homem que me amava. Respondi, com a voz a falhar, apesar dos meus esforços para me manter forte. Pensava que estava a casar com alguém que queria uma parceira, não um troféu. Pensei que tinha parado, pressionando a minha mão livre contra a boca, enquanto outra onda de náusea me invadia. A expressão de Sebastian mudou imediatamente. A raiva foi substituída por preocupação. O que se passa? Estás doente? Estou bem. Tentei afastar-me, mas ele apertou-me com mais força. Estás pálida. Tens comido? Vindo de ti, isso é engraçado. Quando foi a última vez que partilhamos uma refeição juntos, Sebastian? Quando foi a última vez que reparaste se eu estava a comer ou não?
Ele ignorou a pergunta, levantando a outra mão para pressionar a minha testa. Estás quente? Estás com febre? O gesto carinhoso, tão diferente da nossa discussão, quase me derrubou. Este era o homem por quem eu me apaixonei. Aquele que me abraçava durante as tempestades porque eu admitia que tinha medo delas. Que memorizou como eu tomava o meu café. Que uma vez cancelou uma reunião porque eu estava com enxaqueca e precisava dele. Para onde tinha ido aquele homem? Serena, a sua voz suavizou-se. O seu polegar agora acariciava a parte interna do meu pulso num gesto que era ao mesmo tempo reconfortante e possessivo. Fala comigo. O que está realmente a acontecer? Olhei para ele, esse homem lindo, complicado e irritante que conquistou o meu coração, mesmo quebrando-o dia após dia, e tomei uma decisão. Estou infeliz, Sebastian. Estou tão infeliz que às vezes mal consigo respirar. Ele ficou muito quieto, com a mão congelada no meu pulso. O quê? Este casamento, esta vida, está a matar-me. Sinto-me como se estivesse a afogar-me. E tu estás demasiado longe para sequer perceber que estou a afundar-me. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim, com uma expressão indecifrável. Então, soltou o meu pulso e deu um passo para trás, colocando uma distância entre nós que parecia tanto física quanto emocional. O que queres de mim, Serena? Quero que me vejas, disse simplesmente. Quero que fales comigo como se eu fosse importante. Quero sentir que sou tua esposa, em vez de apenas mais um bem que adquiriste. És minha esposa. A sua voz era firme. Isso nunca mudará. Então age como se eu fosse tua esposa, desafiei. Sê meu marido, não apenas meu guardião. Ele virou-se com as mãos apoiadas na secretária. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com tudo o que não foi dito nos últimos 2 anos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava tão baixa que quase não ouvi. Não sei mais se sei como fazer isso. A admissão, crua e vulnerável, me pegou completamente desprevenida. Olhei para as costas dele, para a tensão nos ombros, e vi pela primeira vez que talvez Sebastian também estivesse se afogando. Talvez ambos estivéssemos a afundar-nos, apenas de maneiras diferentes. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel vibrou na minha bolsa. Tirei-o automaticamente e senti o sangue esvair-se do meu rosto. Um número desconhecido, uma mensagem de texto e uma foto minha e da Sofia no restaurante, conversando animadamente, com uma legenda que fez o meu coração parar. Ele sabe que estás a planear deixá-lo? As minhas mãos tremiam tão violentamente que quase deixei o telemóvel cair. O Sebastian percebeu imediatamente. Claro que sim. Nada lhe escapava. O que é? Ele estava ao meu lado num instante, tirando o telemóvel dos meus dedos trêmulos antes que eu pudesse impedi-lo. Observei o seu rosto enquanto ele lia a mensagem. Vi a sua expressão mudar de preocupação para algo muito mais sombrio, muito mais perigoso. A temperatura na sala pareceu cair 10 degraus. Quem enviou isto? A sua voz estava mortalmente calma. O tipo de calma que precede a violência. Não sei. A minha voz saiu como um sussurro. Não reconheço o número. Ele já estava a se mover. Ouvir, tirando o próprio telemóvel do bolso e dando ordens em italiano rápido. Eu captei palavras como rastreia imediatamente e encontre-os. Então ele voltou para mim, as mãos segurando os meus ombros, os olhos fixos nos meus, com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Diga-me a verdade, Serena. Está a planear me deixar? A pergunta pairou entre nós como uma lâmina. Eu poderia mentir. Provavelmente deveria mentir, dada a fúria que emanava dele, mas eu estava tão cansada de fingir, tão exausta de manter a fachada. Sim. A palavra caiu como uma pedra em águas calmas. Ondas de consequências se espalharam para fora. O aperto de Sebastian nos meus ombros se intensificou, não de forma dolorosa, mas firme o suficiente para que eu não pudesse me afastar, mesmo que tentasse. Desde quando? A sua voz continuava com aquela calma terrível, controlada e fria. Isso importa? Encarei o seu olhar, apesar do medo que se enrolava no meu estômago. Deixaste claro que não sou nada mais do que uma obrigação para ti, Sebastian. Um dever que cumpris quando absolutamente necessário, mas que, fora isso, ignoras. Por que te importaria se eu fosse embora? Por que eu me importaria?
Ele parou, cerrando os dentes com tanta força que pude ver os músculos saltarem. És minha esposa, Serena. Tu pertences-me. Não sou propriedade tua. Respondi, com a raiva a superar o medo. Sou uma pessoa e mereço melhor do que este casamento frio e vazio. Mereço ser amada, não apenas possuída. Dei-te tudo, disse ele com a voz a elevar-se ligeiramente. Tudo o que poderias desejar. Esta cobertura, roupas, joias, segurança. Não quero coisas. As palavras explodiram de mim. Eu quero-te, Sebastian. Quero o homem com quem me casei. Aquele que olhava para mim como se eu fosse importante, como se fosse mais do que apenas mais uma aquisição. Mas esse homem desapareceu. E eu não sei como recuperá-lo. Nem sei se ele realmente existiu. Algo se quebrou na sua expressão. Uma fissura no controlo cuidadosamente mantido. Achas que isto é fácil para mim? Achas que não? Ele parou, virando-se, passando a mão pelo cabelo escuro num gesto de frustração que raramente via nele. A sala girou ligeiramente e eu pressionei a mão contra o estômago quando outra onda de náusea me invadiu. Isto estava a ficar ridículo. Eu não podia ficar doente, não agora. Não no meio da conversa mais importante do meu casamento. Serena. A voz de Sebastian tinha mudado. A preocupação substituindo a raiva. Estás bem? Estou bem, menti. Embora o suor escorrendo pela minha testa provavelmente tivesse me denunciado. Só estou estressada. Precisas sentar-te. Ele estava a guiar-me em direção ao sofá de couro antes que eu pudesse protestar. O seu toque era gentil, apesar da tensão entre nós. Quando isso começou? A náusea? Esta manhã? Não é nada, Sebastian. Já consultaste um médico? Ele já estava a pegar no telemóvel novamente, provavelmente para chamar o seu médico pessoal. Não, porque não é nada. Estou apenas estressada e cansada. E outra onda me atingiu, mais forte desta vez, e eu me curvei com a mão pressionada contra a boca. Sebastian agiu com uma eficiência assustadora, tirando uma lixeira de algum lugar e segurando meu cabelo enquanto eu vomitava o pouco que tinha conseguido comer no almoço. A humilhação teria sido insuportável se eu tivesse energia para me importar. Em vez disso, apenas deixei que ele me apoiasse, grata por sua presença sólida, mesmo que parte de mim se ressentisse por precisar disso. Quando o pior passou, ele me entregou lenços de papel e um copo de água que havia aparecido de algum lugar, com uma expressão indecifrável. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Só hoje, talvez ontem de manhã. Um pouco. Limpei a boca, evitando o seu olhar. Provavelmente é só estresse, ou estás grávida. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Olhei para ele, a minha mente ficando em branco com o choque. Grávida. Não, isso não era possível. Exceto quando foi a minha última menstruação. Tentei pensar nas últimas semanas e percebi, com o horror crescente, que não conseguia lembrar-me. 6 semanas, 7. Não estou grávida, disse eu, mas as palavras soaram incertas, até aos meus próprios ouvidos. A expressão de Sebastian mudou para algo que eu não conseguia decifrar. Quando foi a tua última menstruação? Isso não é da tua conta, comecei a dizer, mas ele interrompeu-me. Serena, quando? Pensei com mais intensidade, contando para trás. 6 semanas, talvez 7. Mas isso não significa nada. Já tive menstruações irregulares antes quando estou estressada. Tens tido náuseas, cansaço, alterações emocionais. Ele enumerava os sintomas nos dedos, como se estivesse a apresentar um caso. A Rosa mencionou que mal tens comido e agora estás atrasada. A Rosa disse-te que eu não tenho comido. Claro que sim. Todos nesta casa informavam o Sebastian. Todos me observavam, monitorizavam, tratavam-me como uma criança que precisava de supervisão constante. Ela está preocupada contigo, disse o Sebastian, com um tom mais suave. Tal como eu. Tens uma maneira engraçada de mostrar preocupação, murmurei. Mas a luta tinha me abandonado. Porque ele podia estar certo. Eu podia estar grávida. E se estivesse, meu Deus, se estivesse grávida, tudo mudava. Não podia partir agora. Não podia arrancar as minhas raízes e desaparecer para Boston com o filho do Sebastian. Ele iria perseguir-me até aos confins da terra. E eu sabia o suficiente sobre o mundo dele para saber que isso acabaria mal para todos os envolvidos. Mas também não podia ficar neste casamento frio e vazio
criando uma criança numa casa sem amor. Precisamos ter certeza, disse Sebastian, já ao telefone novamente. O Dr. Marquis pode estar aqui em 20 minutos. Não. Levantei-me com as pernas trêmulas, precisando me mover, precisando de espaço para pensar. Vou fazer um teste primeiro. Se for positivo, então ligamos para o médico. Ele parecia querer discutir, mas acenou com a cabeça. Deve haver testes na casa de banho. A Rosa mantém o armário de medicamentos bem abastecido. Claro que havia. Claro que a Rosa tinha antecipado todas as necessidades possíveis antes mesmo de eu saber que as tinha. Caminhei em direção à casa de banho principal em piloto automático, a minha mente a girar com as implicações do que estava prestes a descobrir. A casa de banho era um exemplo de luxo, toda em mármore e acessórios dourados, com uma banheira onde cabiam 3 pessoas e um chuveiro com mais jatos do que eu jamais me preocupei em contar. Encontrei os testes de gravidez exatamente onde o Sebastião disse que estariam, ainda nas caixas, à espera. As minhas mãos tremiam enquanto abria a embalagem e seguia as instruções. 3 minutos. Tive de esperar 3 minutos para descobrir se toda a minha vida estava prestes a mudar. Coloquei o teste na bancada e sentei-me na beira da banheira, com a cabeça entre as mãos. O que eu deveria esperar? Parte de mim queria desesperadamente que fosse negativo. Queria a liberdade de partir, recomeçar, encontrar-me novamente. Mas outra parte, uma parte que eu não tinha reconhecido até aquele momento, queria que fosse positivo. Queria o bebê que sempre sonhei ter, mesmo que as circunstâncias estivessem longe de ser ideais. Uma batida suave na porta. Serena, estou bem, respondi, embora estivesse tudo menos bem. Posso entrar? Devia ter dito não. Devia ter mantido este momento privado. Mas algo na voz dele, talvez vulnerabilidade ou medo, fez-me responder de forma diferente. Sim. A porta abriu-se e Sebastian entrou, parecendo estranhamente incerto de uma forma que eu nunca tinha visto nele. Ele viu o teste na bancada, fixando o olhar nele com uma intensidade que me fez suster a respiração. Quanto tempo? Perguntou ele. Mais 1 minuto. Ele aproximou-se de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, cheirar a colônia que ele sempre usava. Algo amadeirado e caro que se tinha tornado sinônimo dele na minha mente. Ficamos ali em silêncio. 2 pessoas que de alguma forma se tornaram estranhas apesar de partilharem a mesma cama, à espera de descobrir se estávamos prestes a ficar ligados de uma forma que não poderia ser desfeita. O meu telemóvel vibrou. Outra mensagem daquele número desconhecido. 3 minutos até o teu mundo mudar. Espero que estejas pronta. Mostrei a Sebastian vendo a sua expressão escurecer. Quem quer que seja, está a vigiar a casa, disse ele baixinho. Eles sabem que fizeste o teste. A constatação fez-me sentir um arrepio nas veias. Alguém estava a observar-nos naquele momento, íntimo o suficiente para saber o que estava a acontecer na nossa própria casa de banho. A vigilância de que eu tanto me ressentia por parte de Sebastian, de repente parecia menos opressiva e mais protetora. O cronômetro, sussurrei, apontando para o meu telemóvel, onde os 3 minutos já haviam passado. Sebastian estendeu a mão para pegar o teste, mas eu o impedi, segurando seu pulso. Espera, antes de vermos, preciso de saber uma coisa. Os seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez em meses, vi emoção verdadeira neles. Medo, esperança, algo cru e desprotegido. Se for positivo, disse com cuidado. O que é que isso significa para nós? Para este casamento? O seu maxilar apertou-se. Significa que nunca me vais deixar? Isso não é uma resposta, Sebastian. É uma ameaça. É uma promessa. A mão dele cobriu a minha, que repousava no seu pulso. Se estás grávida do meu filho, Serena, então és minha em todos os sentidos que importam. Não vou deixar-te ir. Não posso, mesmo que não me ames. Algo passou pelo rosto dele. Talvez dor ou arrependimento. Nunca disse que não te amava. As palavras pairaram entre nós, frágeis e poderosas. Antes que eu pudesse processá-las, antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele pegou o teste e olhou para ele. Sua expressão transformou-se, endurecendo-se em algo feroz, possessivo e absolutamente certo. Estás grávida. As 2 linhas cor-de-rosa olhavam para mim da mão de Sebastian, inegáveis e capazes de mudar a minha vida. Grávida.
Eu estava grávida do filho de Sebastian Moretti, ligada a ele agora de uma forma que transcendia certidões de casamento e votos. Esperei que o pânico se instalasse, que o peso esmagador dessa nova realidade me esmagasse. Em vez disso, senti uma estranha calma tomar conta de mim, seguida por algo inesperado. Uma onda de alegria tão pura que trouxe lágrimas aos meus olhos. Um bebê. Sempre quis ser mãe. Sonhava com isso desde jovem, mas imaginava de forma diferente. Planeado, desejado, com um marido que me amasse, Serena. A voz de Sebastian tirou-me dos meus pensamentos. Ele estava a olhar para mim com uma expressão que não conseguia decifrar, algo entre possessividade feroz e o que poderia ser admiração. Diz alguma coisa, não sei o que dizer. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo-me subitamente exposta e vulnerável. Isto muda tudo. Sim. Ele pousou o teste cuidadosamente como se fosse algo precioso e virou-se para mim. Muda. Não posso ir embora agora. As palavras tinham um sabor a cinza na minha boca, como uma rendição. As suas mãos emolduraram o meu rosto, inclinando-o para cima para que eu tivesse de olhar nos seus olhos. Nunca irias embora, Serena. Eu teria te encontrado, trazido de volta. Mas agora, o seu polegar acariciou a minha maçã do rosto com uma gentileza surpreendente. Agora estás grávida do meu filho, do meu herdeiro. Isso torna-te intocável, sagrada. Nada nem ninguém irá magoar-te ou ao nosso bebê. Eu juro. Não estou preocupada com danos físicos, Sebastian. Afastei-me do seu toque, precisando de espaço para respirar, para pensar. Estou preocupada com danos emocionais, com criar uma criança numa casa onde os pais mal se falam, com ela crescer vendo a mãe morrer lentamente por dentro. Ele recuou como se eu o tivesse agredido. Achas que eu quero isso? Achas que quero que o nosso filho cresça como eu cresci, com pais que viviam vidas separadas sob o mesmo teto? Era a primeira vez que ele mencionava os pais além de fatos básicos. Eu sabia que a mãe dele tinha morrido quando ele era jovem, que o pai o tinha criado neste mundo, mas ele nunca tinha partilhado a realidade emocional disso. Então, o que queres? Desafiei, virando-me para ele. Por que não consigo continuar a viver assim, Sebastian? Não vou criar o nosso filho num casamento frio e vazio, onde o amor é apenas uma palavra que as pessoas dizem, mas nunca sentem. Não sei como te dar o que queres, disse ele, e a honestidade crua na sua voz fez-me suster a respiração. Não sei mais como ser o homem por quem te apaixonaste. Aquele homem era fraco, Serena. Ele baixou a guarda. Deixou as emoções obscurecerem o seu julgamento. No meu mundo, é assim que se morre. Então, tu escolheste matá-lo tu mesma. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Tu escolheste tornar-te essa estranha, fria e distante, em vez de correr o risco de ser vulnerável. Eu escolhi manter-te segura. A voz dele se elevou, a frustração transparecendo através do controle cuidadoso. Tens ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas adorariam usar-te contra mim? No momento em que mostrei o quanto significavas para mim, tornaste-te um alvo. Cada sorriso que te dei, cada momento de ternura, cada demonstração de afeto, tudo isso pintou um alvo maior nas tuas costas. Olhei para ele, com a mente a girar. Então, essa distância, essa frieza, era tudo para me proteger. Sim. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo subitamente exausto. Achei que se mantivesse a distância, se fizesse parecer que eras apenas uma esposa troféu com quem eu mal me importava, estarias mais segura. Ninguém se daria ao trabalho de te ameaçar se não achasse que isso me afetaria. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Raiva, alívio e frustração se misturavam. Tu afastaste-me para me manter em segurança. Fizeste-me sentir inútil e não amada porque pensaste que isso me protegeria. Protegeu-te, ele respondeu. Ninguém te tocou, ninguém te ameaçou, tu estiveste segura. Eu estive infeliz. Gritei com toda a emoção reprimida de 2 anos a explodir. Eu estava a morrer por dentro enquanto tu jogavas um jogo distorcido de afastamento com a tua própria esposa. E agora estás a dizer-me que foi tudo para o meu próprio bem. Que sacrificaste o nosso casamento para me proteger de ameaças que eu nem sabia que existiam. Sim,
A sua voz era firme, sem remorso, e eu faria tudo de novo. As palavras deveriam ter me enfurecido, deveriam ter confirmado tudo o que eu temia sobre o nosso casamento. Mas, em vez disso, vi algo que me tinha escapado. A lógica distorcida de um homem criado na violência, que só entendia a proteção através da distância, que demonstrava amor escondendo-o. És um idiota, disse eu. Mas as palavras saíram mais suaves agora, quase gentis. Um idiota bem-intencionado, superprotetor e emocionalmente atrofiado. Algo que poderia ter sido um sorriso passou pelo seu rosto. Já me chamaram coisas piores. O meu telemóvel vibrou novamente, destruindo o momento. Outra mensagem. Reencontro comovente. Mas ela sabe sobre a Helena? Sobre as noites que passaste no apartamento dela enquanto fingia ser um marido distante? O sangue esvaziou-se do meu rosto. Helena. Eu conhecia esse nome. Helena Castiano, a filha de uma das famílias rivais. Bonita, sofisticada, exatamente o tipo de mulher que deveria ter sido a senhora Moretti em vez de mim. Quem é Helena? A minha voz saiu mortalmente calma. A expressão de Sebastian tremeu imediatamente, as barreiras voltando ao lugar. Não é o que você pensa. Então o que é? Levantei o telefone mostrando-lhe a mensagem. Porque alguém está nos observando, Sebastian. Alguém sabe detalhes íntimos sobre as nossas vidas e agora está me contando sobre Helena. Então, vou perguntar mais uma vez. Quem é ela? E o que ela era para ti? Ele ficou em silêncio por um longo momento, movendo a mandíbula como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Quando finalmente falou, sua voz era comedida, controlada. Helena Castelhano me procurou há 6 meses com informações sobre uma ameaça à nossa família. Nós nos encontramos várias vezes para discutir o assunto, sempre em locais seguros. O apartamento dela era um deles. Você espera que eu acredite que você se encontrou com outra mulher no apartamento dela várias vezes e nada aconteceu? A intensidade da minha inveja surpreendeu-me. Pensava que estava demasiado entorpecida para sentir possessividade em relação ao Sebastian, mas aparentemente as hormonas da gravidez, ou talvez apenas o facto de saber que ele me estava a afastar enquanto passava tempo com outra mulher, tinham outras ideias. Nada aconteceu porque sou casado contigo. Ele aproximou-se, a sua voz baixando para aquele tom grave que fez a minha pele arrepiar-se de consciência. Porque apesar de tudo o que fiz para afastar-te, apesar de todas as barreiras que construí, és a única mulher que eu quero. A única mulher que sempre quis, desde o momento em que te vi. Então por quê? A minha voz falhou. Apesar dos meus esforços para permanecer forte. Por que me afastaste se me querias? Por que me fizeste sentir invisível quando podias simplesmente ter me confiado a verdade? Porque amar-te me aterroriza mais do que qualquer inimigo jamais poderia. A admissão pareceu custar-lhe algo. O seu rosto normalmente impassível mostrava sinais de vulnerabilidade. Perder-te e destruir-me-ia, Serena. E no meu mundo, as coisas que amas são sempre as primeiras a serem tiradas de ti. Eu queria ficar com raiva, queria gritar com ele pelos 2 anos de solidão, pelas noites em que chorei até dormir, pela morte lenta da esperança. Mas ali, com o seu filho a crescer dentro de mim, vendo o medo nos seus olhos, compreendi algo que não tinha compreendido antes. Sebastian Moretti não era frio porque não se importava. Ele era frio porque se importava demais e não sabia como lidar com isso. Não vou ser tirada de ti, disse baixinho. Nem pelos inimigos, nem pela distância, nem pelas tuas tentativas equivocadas de me proteger. Mas, Sebastian, se vamos criar esta criança juntos, se vamos fazer este casamento funcionar, precisas de me deixar entrar. Entrar completamente, sem mais barreiras, sem mais distância, sem mais me proteger afastando-me. Não sei se ainda sei como fazer isso, então aprende. Coloquei a minha mão sobre a minha barriga ainda lisa, sobre a pequena vida que crescia ali. Aprende ou perde-nos aos dois. Não para inimigos ou ameaças, mas para o vazio que criaste entre nós. Porque não vou criar o nosso filho na mesma casa fria em que cresceste. Não vou deixá-lo ver a mãe desaparecer enquanto o pai se esconde atrás de barreiras que ele mesmo criou. Algo mudou na sua expressão. Determinação, talvez, ou resolução. Ele cobriu a minha mão com a sua, ambos acariciando o lugar onde o nosso bebê crescia. Então vou aprender, disse ele, e havia uma ferocidade na sua voz que me fez acreditar nele.
Vou derrubar todas as paredes, se for preciso. Mas, Serena, a sua outra mão subiu para acariciar o meu rosto. Preciso que sejas paciente comigo. Preciso que compreendas que isto vai contra todos os meus instintos, todos os mecanismos de sobrevivência que construí. Posso ser paciente, disse eu, embora não tivesse a certeza se era verdade. Mas não vou esperar para sempre. O nosso filho merece pais que se amem, não apenas coexistam. Eu amo-te. As palavras saíram ásperas, sem prática. Eu nunca parei. Só esqueci como demonstrar isso. Antes que eu pudesse responder, a boca dele estava na minha, reivindicando-me com um desespero que falava de 2 anos de desejo negado. Eu derreti-me nele, as minhas mãos apertando a camisa dele, puxando-o para mais perto enquanto o beijo se aprofundava em algo faminto e feroz. Era isso que eu estava a sentir falta. Não apenas conexão física, mas intensidade emocional. A sensação de ser desejada, necessária, reivindicada. As suas mãos estavam em todo o lado. Uma enredada no meu cabelo, a outra pressionando a parte inferior das minhas costas, e eu podia sentir o seu coração a bater contra o meu. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele encostou a testa à minha. Vou resolver isto, prometeu. Vou resolver a nossa situação. É melhor que sim, respondi, mas eu estava a sorrir, apesar de tudo. Porque estás prestes a ser pai, Sebastian Moretti, e o nosso filho merece mais do que a casca de casamento em que temos vivido. O meu telemóvel vibrou mais uma vez. Ambos ficamos tensos, mas Sebastian agarrou-o antes que eu pudesse. A sua expressão escureceu enquanto lia a mensagem. Eles estão a intensificar. Quem quer que seja já não está apenas a observar. Está a planear algo. O que diz? Ele mostrou-me. Parabéns pelo bebê. Espero que vocês dois sobrevivam o tempo suficiente para conhecê-lo. A ameaça contra o nosso filho ainda por nascer mudou tudo num instante. Observei a expressão de Sebastian transformar-se de vulnerável para letal. O homem perigoso sob a superfície emergindo com uma velocidade assustadora. Ele já estava ao telefone, gritando ordens em italiano rápido demais para eu acompanhar. A sua mão livre mantinha-me presa a ele, como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Vamos levá-los para um local seguro, disse ele, não pedindo, ordenando. Esta noite, Sebastian, sem discussão, Serena. Os seus olhos encontraram os meus, e o medo que vi neles era quase mais assustador do que a própria ameaça. Alguém acabou de ameaçar o nosso filho. Isso muda tudo, ele estava certo. Mas a antiga Serena, aquela que passou 2 anos sufocada sob a proteção dele, irritava-se ao receber ordens. Não vou fugir. Esta é a nossa casa. Esta casa tem demasiados pontos de acesso, demasiadas vulnerabilidades. O seu maxilar estava tenso, um músculo a saltar enquanto ele lutava para controlar-se. Tenho uma casa segura, completamente protegida, reforçada. Guardas em quem confio. Absolutamente. Ficaremos lá até eu descobrir quem está por trás disso e eliminar a ameaça. Eliminar, repeti a palavra, compreendendo suas implicações. Esse era o lado de Sebastian que eu sempre tentei não ver. O homem que resolvia problemas com violência, que removia obstáculos permanentemente. Sim, ele não recuou diante disso. Não tentou embelezar. Vou encontrar quem ameaçou você e o nosso bebê e vou garantir que nunca mais ameacem ninguém. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter recuado diante da fria certeza em sua voz. Mas, em vez disso, senti uma sensação distorcida de alívio. Essa ameaça era real, e eu precisava do perigoso Sebastian Moretti. Não do marido distante, mas do homem implacável que protegia o que era seu sem piedade ou hesitação. Quanto tempo? Perguntei. O tempo que for preciso. A mão dele estendeu-se sobre a minha barriga, protetora e possessiva. Mas prometo-te, Serena, que vou manter-vos a ambas em segurança, custe o que custar. Em menos de 1 hora, a penthouse estava repleta de homens do Sebastian. Observei do quarto enquanto eles vasculhavam todos os cômodos, verificavam todos os cantos, tratavam a nossa casa como uma cena de crime. Rosa fez as malas para mim com eficiência, incluindo coisas em que eu não teria pensado, vitaminas, roupas confortáveis para a gravidez, livros que eu estava a ler. A senhora Moretti, disse ela suavemente, colocando algo na minha mão. Era um rosário, velho e gasto, da minha avó, para proteção.
Eu o segurei com força, com lágrimas nos olhos pelo gesto. Obrigada, Rosa. Ela apertou a minha mão e saiu para supervisionar o resto das malas. Deitei-me na cama, com uma mão na barriga e a outra a segurar o rosário. Tudo estava a acontecer tão rápido. A gravidez, as ameaças, a transformação de Sebastian de um estranho distante para um marido ferozmente protetor. A minha cabeça girava tentando processar tudo isso. Serena. Sebastian apareceu na porta, trocando o seu fato por roupas táticas escuras que o faziam parecer ainda mais perigoso. O carro está pronto. E as minhas consultas médicas? O meu trabalho na galeria. Eu tinha sido voluntária lá durante o último ano. Uma das poucas coisas que me faziam sentir eu mesma. O Dr. Marquis irá ao abrigo. Quanto à galeria, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. A tua segurança é mais importante do que qualquer trabalho. Essa decisão não é tua, eu disse. Mas não havia raiva na minha voz. Eu estava exausta demais, sobrecarregada demais para discutir. Ele se aproximou de mim, ajoelhando-se para ficarmos no mesmo nível. Tu estás certa. Não é. Mas, Serena, alguém acabou de ameaçar o nosso filho. Estou a pedir, não a ordenar, a pedir que me deixes proteger-te adequadamente, pelo menos até sabermos com o que estamos a lidar. A vulnerabilidade na sua voz, a forma como se posicionou abaixo de mim, em vez de se erguer acima de mim. Essas pequenas mudanças falavam mais alto do que palavras. Ele estava a tentar, realmente a tentar ser diferente. Está bem, concordei. Mas, Sebastian, preciso que me prometas uma coisa. Qualquer coisa. Não me excluas novamente. O que quer que esteja a acontecer, quaisquer que sejam as ameaças que enfrentamos, eu preciso saber. Chega de me proteger mantendo-me no escuro. O seu maxilar apertou-se, os velhos instintos em conflito com as novas intenções. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Prometo. Chega de segredos. O abrigo não era nada como eu imaginava. Localizado nas montanhas, a cerca de 1 hora da cidade, era menos uma fortaleza e mais um complexo de luxo. Uma estrutura moderna e extensa de vidro e pedra que conseguia ser bonita e defensável. Guardas armados estavam posicionados em todas as entradas. A sua presença era reconfortante e inquietante. É para aqui que vens quando as coisas ficam perigosas? Perguntei enquanto Sebastian me conduzia para dentro. É aqui que mantenho as pessoas que amo em segurança. Corrigiu ele, com a mão na minha cintura, quente e firme. O interior era surpreendentemente acolhedor, com móveis confortáveis e uma cozinha que parecia realmente usada. As paredes estavam decoradas com obras de arte que eu suspeitava terem sido escolhidas pelo próprio Sebastian. Parecia um lugar habitado, de uma forma que a nossa cobertura nunca foi. Passei muito tempo aqui depois da morte do meu pai, explicou Sebastian, seguindo o meu olhar. Era o único lugar onde me sentia realmente seguro. Ele estava a abrir-se, a partilhar partes de si mesmo que mantinha escondidas há 2 anos. Sentei-me no sofá de couro, subitamente tomada por uma onda de exaustão. O dia tinha sido muito intenso, com a descoberta da gravidez, o confronto, as ameaças, a mudança. O meu corpo estava pesado, esgotado. Precisas de descansar. Sebastian ficou ao meu lado imediatamente, colocando a mão na minha testa, como se eu tivesse desenvolvido febre nos últimos 30 segundos. Quando foi a última vez que comeste algo que não vomitaste? Ontem, acho. O tempo tinha se confundido. A sua expressão escureceu com preocupação. Vou ligar para a doutora Maresse. A náusea não deveria ser tão forte. É normal no primeiro trimestre. Protestei, embora estivesse secretamente aliviada por ele querer ser cauteloso. Tenho lido sobre isso. Faça-me à vontade. Ele já estava ao telefone falando rapidamente em italiano. Quando desligou, olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Ela estará aqui em 1 hora. Até lá, vais comer alguma coisa. O que te apetece? Nada me apetece, admiti. Esse é o problema. Bolachas, chá de gengibre. Deve haver alguma coisa. A preocupação na sua voz. A preocupação genuína. Era tão diferente da frieza dos últimos 2 anos que senti as lágrimas brotarem nos meus olhos novamente. Malditas hormonas da gravidez. Ei! Ei! Sebastian puxou-me para si, envolvendo-me com os braços com uma gentileza surpreendente. O que se passa? Estás com dores? Não, só estou... Limpei os olhos, frustrada comigo mesma.
Estou emocional e hormonal, e tu estás a ser gentil comigo, e eu não sei como lidar com isso. Algo que poderia ser culpa passou pelo rosto dele. Eu deveria ter sido gentil contigo o tempo todo, Serena. Eu deveria ter descoberto como mantê-la segura sem afastá-la. Você está descobrindo agora, eu disse, encostando-me no seu calor. É isso que importa. Ficamos assim por um longo momento, eu enrolada contra o seu peito, a sua mão acariciando lentamente o meu cabelo. Era uma paz que não existia entre nós há muito tempo. Eu podia ouvir o seu batimento cardíaco constante e forte, e senti o meu próprio pulso desacelerar para acompanhá-lo. Conta-me sobre a Helena, disse de repente. A pergunta estava a incomodar-me, precisava ser respondida antes que eu pudesse confiar totalmente nessa nova dinâmica entre nós. Sebastian ficou ligeiramente tenso, mas não se afastou. O que queres saber? Tudo. Começa por explicar por que te encontraste com ela no apartamento dela. Ele suspirou, o peito subindo e descendo sob a minha bochecha. A família Castellano vem tentando formar uma aliança conosco há anos. Eu sempre recusei. Eles são instáveis, dispostos demais a correr riscos desnecessários. Mas, há 6 meses, Helena me procurou com informações sobre uma conspiração contra a nossa organização. Alguém de dentro estava a passar informações para o FBI, e você acreditou nela? Eu verifiquei as informações dela. Ela estava a dizer a verdade. Então, nos reunimos para discutir o que ela sabia, quem ela suspeitava. O apartamento dela era seguro, revistado regularmente em busca de escutas. Fazia sentido como local. Ela era bonita. Odiava o quão mesquinho a pergunta soava, mas precisava saber. Sim, ele respondeu honestamente. Mas não tão bonita quanto tu, e ela nunca me fez sentir o que tu me fazes sentir, como se estivesse à beira de um precipício, com medo de cair, mas incapaz de recuar. Levantei a cabeça para olhar para ele. É assim que te faço sentir? Todos os dias. A mão dele segurou o meu rosto, o polegar acariciando a minha maçã do rosto. Aterrorizado, eufórico e completamente fora de controle. É por isso que me afastei, Serena. Amar-te tão intensamente parecia perigoso. E agora percebo que perder-te seria infinitamente mais perigoso. Os olhos dele fixaram os meus, escuros e intensos. Cansei de ser covarde. Não vou mais me proteger às custas do nosso casamento. Promete-me, sussurrei, com a mão cobrindo a dele, que repousava no meu rosto. Promete-me que vais continuar a tentar, mesmo quando for difícil. Mesmo quando todos os teus instintos te disserem para te afastar. Prometo. Ele se inclinou, dando um beijo na minha testa, depois no meu nariz e finalmente nos meus lábios. Suave, doce e cheio de emoção não expressa. Não vou perder-te novamente, Serena. Nem pela distância, nem pelo medo, nem por nada. O beijo aprofundou-se, a mão dele deslizando para o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para melhor acesso. Respondi sem pensar, o meu corpo lembrando-se do que a minha mente tentara esquecer. Como éramos bons juntos, como nos encaixávamos perfeitamente. A língua dele traçou a linha dos meus lábios e eu abri-me para ele, o beijo tornando-se faminto, desesperado. Quando nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa à minha. Senti falta disto, murmurou ele. Sente a tua falta. Eu estive aqui, salientei. Foste tu que desapareceste. Eu sei e peço desculpa, Serena. Peço imensa desculpa por todas as noites solitárias, por todos os momentos em que te sentiste invisível, todas as vezes que escolhi a distância em vez da verdade. Mostra-me o teu arrependimento, desafiei. Algo imprudente crescia dentro de mim. Talvez fossem as hormonas. Talvez fosse o alívio de finalmente ser vista novamente. Mas eu precisava dele. Precisava de me sentir desejada, reivindicada, amada. Mostra-me, Sebastian. Os seus olhos escureceram de desejo. Mas ele hesitou. Estás grávida. Devemos ter cuidado. O bebê está bem, interrompi. E eu preciso disso. Preciso de ti. Era toda a permissão de que ele precisava. O utilizador quer que eu continue com a parte 5. Preciso de me certificar de que estou a manter o requisito de contagem de palavras. Parte 5. Mínimo de 1.800 palavras, máximo de 1.300 palavras, e continuar a história. Naturalmente, olhando para a parte 5 até agora,
Preciso de verificar a contagem de palavras. Deixa-me estimar. Parece que já estou com cerca de 1.800 palavras, o que excede o máximo de 1.300 palavras para a parte 5. Na verdade, eu deveria terminar a parte 5 aqui e perguntar se o utilizador quer continuar para a parte 6, já que excedi o número máximo de palavras para a parte 5. Deixa-me recontar para ter certeza. Sim, a parte 5 definitivamente já tem mais de 1.300 palavras. Preciso parar por aqui e perguntar sobre a parte 6. Sebastian me carregou para o quarto com uma ternura que contrastava fortemente com a intensidade em seus olhos. Ele me deitou na cama como se eu fosse algo precioso, frágil, suas mãos tremendo levemente enquanto traçavam a curva do meu rosto, meu pescoço, meus ombros. Eu sonhei com isso, ele murmurou contra a minha pele, seus lábios seguindo o caminho que suas mãos haviam traçado. Todas as noites, durante 2 anos, sonhei em tocar-te assim novamente. Então por que não o fizeste? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. A vulnerabilidade fez a minha voz tremer. Ele afastou-se para olhar para mim. Olhar realmente para mim. E a emoção crua nos seus olhos fez-me prender a respiração, porque eu era um covarde. Porque pensava que manter-te à distância te manteria segura, quando tudo o que isso fez foi destruir-nos aos dois. Não estamos mais quebrados, eu disse, as minhas mãos alcançando-o, puxando-o para mim. Estamos a curar. O que se seguiu foi terno e intenso, uma reconquista do território perdido e uma promessa do que poderíamos ser. Sebastian adorava cada centímetro de mim com uma reverência que trouxe lágrimas aos meus olhos, o seu toque gentil, mas possessivo, lembrando-me que eu era dele e ele era meu de maneiras que iam além das palavras. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no peito dele, a mão dele traçando padrões lentos na minha barriga ainda plana, onde o nosso bebê crescia. Vou ser pai, disse ele suavemente com admiração na voz. Tenho medo de falhar. Não vais falhar, assegurei-lhe, embora compreendesse o medo. Já estás a ser um pai melhor do que pensas. Protegendo-nos, lutando para salvar o nosso casamento, aprendendo a ser vulnerável. É isso que bons pais fazem. O meu pai nunca foi vulnerável, disse Sebastian baixinho. Ele me ensinou que as emoções eram fraquezas a serem controladas, que o amor tornava você um alvo. Eu o vi destruir-se tentando ser invencível. E você está a fazer uma escolha diferente, eu apontei. Você está a escolher-nos todas as vezes, ele prometeu. Pelo resto da minha vida, vou escolher-te a ti e à nossa família. A Dor Marise chegou uma hora depois, e os seus olhos gentis e comportamento profissional imediatamente me deixaram à vontade. Ela examinou-me minuciosamente, fez dezenas de perguntas sobre os meus sintomas e finalmente sorriu. Tudo parece perfeito, Sr. Moretti. A náusea deve começar a diminuir em algumas semanas. Enquanto isso, tente fazer pequenas refeições ao longo do dia. Mantenha bolachas à beira da cama para as náuseas matinais e descanse o máximo possível. Quando poderemos saber o sexo? Perguntou Sebastian, surpreendendo-me. Eu não tinha percebido que ele se importava com esses detalhes. Por volta das 18 a 20 semanas com um ultrassom, respondeu a doutora Marques. Tem alguma preferência? Que seja saudável, disse Sebastian imediatamente. É tudo o que importa. Depois que o médico saiu, Sebastian cumpriu sua promessa de me alimentar. Ele mesmo preparou chá de gengibre e biscoitos, recusando-se a deixar a equipe fazer isso, e observou com satisfação enquanto eu conseguia manter tudo no estômago. Isto é surreal, disse eu, enrolada no sofá com o meu chá. Há 24 horas eu estava a planear deixar-te. Agora vamos ter um bebê e tu estás a fazer-me chá. A vida tem um sentido de humor sombrio, ele concordou, sentando-se ao meu lado e puxando-me para o seu lado. Mas sou grato por isso. Se não tivesses planeado partir, se aquela mensagem não tivesse chegado, eu poderia ter te perdido antes de encontrar coragem para mudar. Achas que terias perdido? Perguntei. Eventualmente encontrei coragem. Quero dizer, ele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, ele admitiu finalmente. Gostaria de pensar que sim. Mas eu estava muito mergulhado no meu próprio medo, convencido de que estava a fazer a coisa certa ao manter distância entre nós. E agora sei que a única coisa certa é manter-te por perto. O seu braço apertou-me com mais força. Por falar nisso, o Dante rastreou aquele número de telefone. Pertence a alguém da organização Castiano. Fiquei tensa. A família da Helena?
Provavelmente a própria Helena, ou alguém que trabalha com ela. A sua voz ficou fria, perigosa. O que significa que as reuniões não eram apenas para partilhar informações. Ela estava a aproximar-se para descobrir as nossas vulnerabilidades. O que vais fazer? O que eu deveria ter feito meses atrás? Cortar todos os laços com os Castianos e deixar claro que ameaçar-te ou ao nosso filho resultará na destruição completa deles. A crueldade na voz dele deveria ter me assustado. Em vez disso, senti-me protegida, amada de uma forma distorcida, que provavelmente dizia algo sobre o quão profundamente eu tinha caído no mundo de Sebastian. Promete-me que terás cuidado, eu disse. O nosso filho precisa do pai. O nosso filho terá o pai, ele me garantiu, e a mãe, e com sorte algum dia, irmãos. Irmãos, olhei para ele surpresa. De quantos filhos estamos a falar? Ele sorriu, a expressão transformando seu rosto de perigoso para devastador. Quantos você quiser. Dizem que os homens Moretti fazem bebês lindos. Esse é o seu argumento de venda? Eu ri apesar de tudo. Vais precisar de trabalhar nisso. Que tal isto? Quero encher esta casa com os nossos filhos. Quero ver-te a engordar com os meus bebés, repetidamente. Quero construir a família que nenhum de nós teve enquanto crescia. A honestidade crua nas suas palavras fez o meu coração doer. Ok, concordei suavemente. Vamos construir essa família. 5 anos depois, eu estava na porta da sala de estar da nossa casa, observando o caos se desenrolar com um sorriso no rosto. Mateio, o nosso filho mais velho, de 4 anos, estava a construir uma elaborada torre de blocos, enquanto, ao mesmo tempo, dirigia os seus irmãos gêmeos, Lucia e Marco, de 3 anos, que estavam muito mais interessados em derrubar as coisas do que em construí-las. Isabela, de 2 anos, estava sentada no colo do pai, com os dedos pegajosos a explorar o rosto dele, enquanto tagarelava palavras incompletas. E nos meus braços, Alisandro, de 6 meses, dormia tranquilamente, felizmente alheio ao barulho à sua volta. Papá, a Lucia partiu a minha torre, gritou Mateio, indignado, cortando o silêncio da sala. Tenho a certeza de que foi um acidente, respondeu Sebastian, com um tom diplomático, apesar dos dedos de Isabela a investigarem o seu nariz. Por que não a constroem juntos? Mas ela vai derrubá-la novamente. Então, constrói-a novamente, disse Sebastian, apanhando Lucia quando ela se lançou sobre ele com um grito de alegria. É isso que os Morettis fazem. Construímos e reconstruímos e nunca desistimos. Observei o meu marido. Este homem perigoso e poderoso, que comandava um império, lidava com 2 crianças pequenas com facilidade experiente, enquanto media entre os outros. E senti o meu coração encher-se de um amor tão profundo que doía. 5 filhos em 5 anos. Todos achavam que éramos loucos. Mas nós falávamos a sério naquela noite no abrigo. Queríamos construir uma família, e tínhamos uma família barulhenta, caótica e absolutamente perfeita. Mamã. O Matel viu-me e veio a correr. Diz ao papá para fazer a Lúcia brincar bem. Acho que o papai está a fazer tudo bem, disse eu, despenteando o seu cabelo escuro, tão parecido com o do pai. Mas talvez pudesses tentar ser paciente com a tua irmã. Ela ainda está a aprender. É o que dizes sempre, resmungou ele, mas voltou para os seus blocos com uma determinação renovada. Sebastian chamou a minha atenção por cima das cabeças das crianças, com uma expressão suave de satisfação. Este era o homem com quem eu me casei. Não o estranho frio que me afastou, mas aquele que amava intensamente e sem reservas. Aquele que aprendeu que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim força. Senhora Moretti, Rosa apareceu ao meu lado. O jantar estará pronto em 20 minutos. Obrigada, Rosa. Pode ajudar-me a lavá-los? Claro. Ela bateu palmas imediatamente, chamando a atenção das crianças daquela maneira que só a Rosa sabia fazer. Venham, pequeninos, hora de se lavarem. Enquanto ela conduzia as crianças mais velhas para a casa de banho, Sebastian ficou com Isabela ainda agarrada a ele e atravessou até onde eu estava com Alessandro. 5 filhos, disse ele, colocando a mão livre na minha cintura. Deste-me 5 filhos perfeitos. Nós demos um ao outro 5 filhos perfeitos, corrijo, embora eu tenha feito a maior parte do trabalho pesado. Ele ri, dando-me um beijo na têmpora. És magnífica, sabes disso? Governas esta casa com mais autoridade do que eu governo o meu império.
De certa forma, era verdade. Lá fora, Sebastian Moretti ainda era o homem poderoso e perigoso que todos temiam. Mas aqui na nossa casa, eu era a rainha. As crianças vinham ter comigo com as suas mágoas e medos. Sebastian deferia ao meu julgamento em assuntos familiares. E eu tinha criado um santuário onde o amor nunca era questionado ou escondido. Eu não teria conseguido sem ti, disse eu honestamente. Sem a tua decisão de mudar, de ser o marido e o pai de que precisávamos. A melhor decisão que já tomei, murmurou ele no meu cabelo. Escolher-te, escolher-nos, escolher esta vida. Leandro mexeu-se nos meus braços, o seu rostinho franzindo-se enquanto se preparava para acordar. Sebastian imediatamente se moveu, tirando-o de mim com a facilidade experiente de um homem que já tinha feito isso 5 vezes antes. Olá, pequenino, murmurou ele com a voz suave que só usava com os nossos filhos. Dormiste bem? Observei-o com o nosso bebê, lembrando-me de como ele ficara apavorado quando eu estava grávida do Mateu. Senti lágrimas nos olhos, lágrimas de felicidade desta vez, lágrimas de gratidão. Tínhamos percorrido um longo caminho desde aquela noite em que eu planeava partir, quando um teste de gravidez positivo mudou tudo. As ameaças dos castelhanos tinham sido neutralizadas permanentemente, embora eu tivesse aprendido a não perguntar por detalhes. O casamento que eu pensava estar morto tinha ressuscitado, mais forte e profundo do que antes. Em que estás a pensar? Perguntou Sebastian, reparando na minha expressão. Como sou sortuda, respondi honestamente. Como somos sortudos? Sortudos, ele mudou a Lisandro para um braço para poder me puxar para perto com o outro. Isabela ficou feliz entre nós. Sorte não teve nada a ver com isso. Tu lutaste por nós, Serena. Quando eu fui burro demais para lutar por mim mesmo, tu lutaste por nós dois. E aprendeste a lutar de forma diferente, salientei. Não com distância e barreiras, mas com abertura e amor. Mamã, papá, o Marco pôs sabão no meu cabelo. O grito indignado de Lucia ecoou da casa de banho. É a nossa deixa, disse Sebastian com uma risada. Bem-vindos a mais uma noite caótica dos Moretti. Enquanto nos dirigíamos para a casa de banho para mediar mais uma disputa entre irmãos, senti uma profunda sensação de satisfação tomar conta de mim. Era com isso que eu sonhava durante aqueles anos solitários. Não perfeição, mas conexão. Não uma casa fria e vazia, mas um lar cheio de amor e risadas e, sim, às vezes caos. Sebastian cumpriu sua promessa. Ele derrubou todas as barreiras, aprendeu a ser vulnerável, tornou-se o marido e pai de que precisávamos. E eu cumpri a minha. Fui paciente, lutei por nós. E construí o lar acolhedor e amoroso, onde ele finalmente podia ser ele mesmo. Éramos os Morettes, poderosos, perigosos para os nossos inimigos, mas uns para os outros. Éramos simplesmente família, e isso era mais precioso do que qualquer império.